Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Martinez Dias, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Ribeirão Preto e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Controle e inteligência emocional. Vamos lá? O que é inteligência emocional? De acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções, os sentimentos pessoais e de outras pessoas. Um exemplo disso é a pessoa que consegue terminar suas tarefas, atingir suas metas do dia, mesmo se sentindo triste ou ansioso, né? Num dia de trabalho, por exemplo. Ou seja, é uma habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor os seus sentimentos e a forma que agirão com base neles. Bom, agora entendido o que é inteligência emocional, o que é ser uma pessoa inteligente? Por anos, a medida da inteligência ela era dada exclusivamente pelo quociente da inteligência, né? Que é aquilo que a gente chama de QI de uma pessoa. Esse conceito do QI, ele em linhas gerais, ele está relacionado com a habilidade de raciocinar, de pensar em problemas de forma abstrata, gerar soluções para assuntos complexos e aprender rapidamente. Tudo isso se relaciona com o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, certo? Mas, com o passar dos anos, muitos estudiosos passaram a questionar essa teoria da inteligência. Como uma inteligência única, né? E assim, na década de 80, o Howard Gardner, psicólogo cognitivo e educacional e professor na Universidade de Harvard, ele elaborou a teoria das múltiplas inteligências, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Bom, de acordo com esse novo estudo, tanto o Neymar como o Einstein, eles seriam exemplos de pessoas muito inteligentes, cada um se destacando na sua área, né? No caso do Neymar, ele seria uma inteligência corporal sinestésica, enquanto o Einstein ele levaria nota 10, nota 100 na inteligência lógica matemática, né? Que é a área dele. De acordo com ele, com esse autor, existem 8 tipos de inteligência e eu vou explicar agora elas para vocês. A primeira é a linguística, que ela é baseada na comunicação oral e escrita e pessoas que têm facilidade de lidar com as palavras, como, por exemplo, os poetas, os políticos, os jornalistas. Em segundo, tá a inteligência musical, que são pessoas que produzem e diferenciam sons, ritmos e timbre. A terceira é a lógica matemática, voltada para a resolução de cálculos e problemas, como, por exemplo, os cientistas, os acadêmicos e os engenheiros. A quarta é a visual espacial, que é quem tem uma visão de um todo, né? Como os designers, os fotógrafos, os pintores. A quinta é a corporal sinestésica, que não são só os atletas que utilizam, né? Mas também profissões como cirurgiões e artistas plásticos, porque eles precisam fazer um uso, né, racional do seu corpo para exercer a profissão. A sexta é a interpessoal, que auxilia na interpretação dos gestos, e das palavras na esfera social, né? Isso permite que a pessoa tenha a empatia. A sétima é a intrapessoal, que é uma inteligência que nos dá a possibilidade de compreender e nos controlar internamente. E a última, a oitava, é a naturalista, que detecta e relaciona questões da natureza e também está ligada à sobrevivência do ser humano. Então, o que significa, né, ter o domínio da sua inteligência emocional? Dominar a sua inteligência emocional significa ser capaz de perceber suas emoções, saber nomeá-las, entendendo seus gatilhos, para então assim você poder desenvolver formas de lidar com eles, né? Então existe a felicidade, a raiva, a angústia, o medo, o alívio, o tédio. Alguns estudos falam em 27 emoções. Tem outros que trabalham com uma estimativa de quase 50. Então, são muitas emoções. O grande desafio é que a gente está numa geração de pessoas que cresceram sendo ensinadas a nomear tudo como tristeza, alegria, medo ou raiva. Sendo que não é só isso, né, de emoção que a gente tem. Assim, se a angústia decorrente de uma situação de conflito e contradição for taxada como tristeza, será difícil ela de dominar, né? Pois o sentimento por trás é mais complexo. Pode até envolver a tristeza, sim, óbvio, mas não se limita só a essa emoção. Ter a consciência das emoções existentes, que se pode experimentar, permite que você entenda também quais são os gatilhos, né, de cada uma. E a partir disso, será possível desenvolver formas de lidar com elas. Não tem outro jeito de aprender a lidar se não for observando e nomeando corretamente. Com o tempo, você começa a perceber
que tá com mais jogo de cintura, que se tornou uma pessoa mais leve, mais otimista e que consegue resolver os problemas, não tratando ele mais como um fardo, né? E a partir desse momento você começa a ter um domínio, né, da sua inteligência emocional. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as principais características, né, de pessoas com inteligência emocional. A primeira é o autoconhecimento, né, que significa ter consciência das suas fortalezas, das suas fraquezas, das suas limitações, que é muito importante a gente saber. Quando desenvolvemos o autoconhecimento, a gente aprende a explorar nossas potencialidades e respeitar os nossos limites. A segunda é a automotivação, que é um outro ponto, né? Sendo algo mais interno, que permite colocar os sentimentos a serviço das suas metas pessoais, como a perseverança, a resiliência e a iniciativa, que normalmente são características de pessoas motivadas, né? Outra característica é ter o reconhecimento das emoções em outras pessoas, sendo então a capacidade de sentir o outro em um ambiente social, perceber suas dores e necessidades, ter empatia, né, com o outro, mas óbvio que isso requer habilidades, né, e treino, não é uma coisa tão simples assim como aqui falando. O controle emocional também é uma característica muito importante, que nada mais é que a capacidade de lidar com as situações adversas, né, mantendo o controle e a segurança de forma positiva e menos estressante. Então, pessoas que conseguem barrar seus impulsos têm maiores chances de manter um controle emocional frequente e estável. Um outro ponto é os relacionamentos interpessoais, né? Ou seja, interagir em um ambiente social, estar emocionalmente disponível, sem ser persuasivo, influente, saber administrar os conflitos ali naquele ambiente social. Agora eu quero deixar uma questão aqui para vocês. Você se identificou com alguma dessas características? Tem alguma que você acha que você precisa trabalhar mais a fundo? Fica aí a reflexão para vocês. De qualquer forma, uma coisa é certa. Todos nós podemos evoluir e desenvolver a inteligência emocional. Não é uma coisa impossível, requer treino, requer paciência, mas é totalmente possível. Bom, a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Vamos pensar numa situação aqui junto, vamos refletir. Vamos pensar que você vai apresentar um importante projeto na sua divisão de negócios, né, para um vice-presidente ou um presidente global da sua empresa em 1 hora. Tecnicamente, tá tudo impecável. Você revisou todos os pontos com as pessoas envolvidas na apresentação, tá todo mundo de acordo, confiante que o projeto vai ser aprovado, tá todo mundo satisfeito, né, com o trabalho que vocês fizeram. E aí você resolve fazer uma pausa, né, tomar um café, até dar o horário. Chegando lá na salinha do café, você encontra um grupo de colegas e no meio dessa conversa lá, alguém faz uma brincadeira com você. Todo mundo ri e continua a conversa normalmente. Mas aquilo pra você mexeu em alguma coisa no seu emocional. Você não consegue identificar muito bem o que aconteceu, mas aquilo te deu uma desestabilizada. A sua confiança para apresentação foi embora e criou uma ansiedade sem fim que você não está conseguindo lidar. A apresentação, que parecia estar perfeita, agora parece que está cheia de defeito por conta dessa ansiedade. Você entra em pânico, se torna uma outra pessoa, e o cenário continua se deteriorando, vai piorando. Na hora H, na hora da frente do gerente, do presidente, de apresentar o seu trabalho, você se enrola. Você defende seu ponto de vista, mas não sustenta seus argumentos. Nem faz uma construção lógica. Até o seu inglês, que é impecável, te deixa na mão. Tudo parece que tá indo por água abaixo e o seu projeto não é aprovado. Vocês sabem me falar o que será que aconteceu? Qual gatilho emocional aquela brincadeira disparou? Quais emoções foram despertadas com aquela brincadeira? Uma pessoa com inteligência emocional, ela saberia identificar a emoção que a brincadeira despertou e, ao perceber, usaria alguma técnica para contorná-la naquele momento e poder continuar desempenhando o seu papel na apresentação, que estava impecável, estava tudo certo. Contudo, esse não foi o caso. E a sua carreira pode ser prejudicada por um episódio como esse, por exemplo. Esse é um exemplo de um ambiente profissional, né? Mas na vida pessoal existem diversas outras situações similares que poderiam contornar
melhor se você tivesse uma inteligência emocional. Então, você pode acontecer alguma situação no seu relacionamento amoroso, familiar, que vai acontecer alguma situaçãozinha que vai te despertar algum gatilho que você não vai saber identificar nem lidar e que isso pode gerar brigas, né? E acabar tendo um problema que poderia ser evitado. Bom, eu trouxe aqui para vocês, então, 7 dicas para desenvolver a inteligência emocional. A primeira, como eu já disse, criar consciência sobre o seu comportamento, né, e as suas reações. A melhor forma disso que eu vejo é criar uma consciência mesmo sobre si e se auto-observar, se analisar. Esse é um exercício que a gente deve ter diário, né? Começar listando os momentos do seu dia que mais mexem com as suas emoções. Reuniões semanais, talvez, né, de equipes, também pode ser uma coisa que dá um impacto em você. Pode causar um sentimento de improdutividade, ciúmes entre os membros da equipe, uma competição, talvez, né, entre outras coisas. Com essa lista pronta, você começa a entender o que cada situação desperta e como você se sente antes e depois daquela situação. É provável que você perceba que existe uma tendência a postergar, né, cada vez mais aquilo que mexe negativamente com as suas emoções, mesmo que sejam tarefas importantes para você, para atingir alguma meta, por exemplo. E paralelamente a isso, você vai perceber que costuma realizar mais rápido aquilo que é mais agradável emocionalmente para você. Então, esse é um exercício muito interessante pra gente começar a fazer, né? Aos poucos, você vai começar a levar essa consciência, né, para situações que fogem da sua rotina, que aí é com um pouco mais de hábito, né, de treino diário. Isso é um pouco mais desafiador também, claro, mas é uma coisa fundamental. Parar, observar, entender como que você reage, se comporta com as adversidades que não estão na sua rotina e as que estão na sua rotina, que você vai ter mais contato, né? Esse exercício diário, ele permite que você saia do automático e compreenda melhor como que trabalha a sua inteligência emocional. Um segundo ponto é dominar as emoções, né? Porque existem inúmeras técnicas para isso. Acho bom vocês colecionarem numa caixinha de ferramenta pessoal e recorrer a elas nos momentos em que você achar que necessita. Uma forma de sair do automático e entender essa emoção naquele momento é dar um tempo para respirar profundamente. Parece bobo, mas isso faz muita diferença. Usar aquele inspirar e expirar, né? Para se acalmar, voltar ao seu estado normal, tirar as emoções excessivas, permitindo que você retome a sua capacidade de analisar a situação sem aquela emoção à flor da pele. A raiva, por exemplo, ela é considerada uma emoção que produz reações físicas, né? Então, ter uma bolinha para apertar nesses momentos pode ajudar a dominar esse sentimento. Se tiver a possibilidade de se levantar, sair para dar uma volta pela empresa, por exemplo, ou pela casa, se for uma situação em casa, pode ser também uma alternativa, porque caminhando você respira, deixa o corpo trabalhar as emoções físicas e pode aos poucos tentar entender o que está acontecendo em relação aos seus sentimentos e como equilibrá-los, né? Um outro ponto que a gente pode pensar aqui também, dessas dicas, né, é melhorar a comunicação ao seu redor, porque muitas vezes as emoções vêm à tona simplesmente por interpretações erradas de alguma situação. Então, aprender a expressar significa não só falar e gesticular bem, mas também perceber se o seu interlocutor, né, se a outra pessoa compreendeu o que você está falando. Então, diversas relações vivem em estresse emocional simplesmente porque a comunicação é truncada, sabe? Não tem um espaço de diálogo mesmo. Uma dica valiosa para melhorar essa habilidade é colocar o sentimento na sua fala. Por exemplo, eu me senti desvalorizado quando você optou em apresentar o meu trabalho na reunião, ao invés de permitir que eu mesmo apresentasse, ou eu fiquei triste que você falou tal coisa, por exemplo, na sua casa. Enfim, colocar sempre o sentimento. Uma outra coisa é treinar o seu cérebro para pensar, né, em respostas, ao invés de reagir sempre no automático. Então, quando você é agredido verbalmente por uma pessoa, seu impulso é rebater na mesma moeda, normalmente, né, o que acontece com as pessoas. Se for isso, no seu caso, você está deixando o seu inconsciente
emocional, impulsivo, tomar conta das suas ações, né? E o Daniel Goleman, que é o pai, né, da inteligência emocional, ele classifica isso como um cérebro emocional. Em contraposição de um cérebro pensante, né? Então, com um treino constante, você deve tentar controlar o impulso do seu cérebro emocional para permitir que o pensamento entre em cena, né? Num contexto das empresas, por exemplo, uma dica de ouro, né, é a seguinte: nunca responder um e-mail que desperte emoções logo após a sua leitura. Então, assim, ao reagir no automático, nós colocamos em uma posição contrária à inteligência emocional, porque a gente lê, tem uma emoção e já sai respondendo. E às vezes isso não dá certo. Uma outra dica é conhecer suas forças, né? Igual eu falei, as fraquezas, os limites, é observar suas forças pessoais, porque assim você avançará em a sua jornada de autoconhecimento. Suas forças irão ajudar a não só equilibrar as suas fraquezas, mas também a explorar outras oportunidades que às vezes você não estava se permitindo. Reconhecer suas fraquezas permite que você aprenda a pedir ajuda, a valorizar o comportamento dos outros e enxergar como cada um complementa o outro, por exemplo, numa equipe ou no ambiente, né, familiar. Por fim, sinalizar, né, quais são seus pilares e valores inegociáveis, isso é muito importante. Devem ser conhecidos também, respeitados, para evitar uma dissonância cognitiva, né? Lembrando que respeitar a si próprio é uma das principais formas de demonstrar inteligência emocional, né? Então, aquela coisa básica. Uma outra dica é exercer a empatia, né? Como eu já disse, a inteligência emocional ela se refere não só no reconhecimento das nossas emoções, mas também nas emoções dos outros. Então, desenvolver a empatia é fundamental. Tentar compreender como que o outro se sente nas suas emoções, como que aquela situação desperta alguma coisa nele, né? Pra gente ter uma condição de agir melhor com a pessoa, né? E ser empático significa olhar menos para os seus problemas e olhar para fora, enxergar quem tá ao seu redor, com o intuito de poder ajudar de verdade, né? A empatia, quando ela é bem trabalhada, ela gera uma conexão entre as pessoas. E isso torna os ambientes mais produtivos, né? E as relações pessoais mais verdadeiras, independente do contexto que seja no trabalho, né? Na família ou até consigo mesmo. E a última dica é ser resiliente, né? Problemas, eles sempre existem. Somos seres humanos, não vivemos em um mundo perfeito. A boa notícia é que a gente pode lidar com eles, né? Superar os obstáculos e seguir em frente. A resiliência, ela vai te ajudar a lidar melhor com o estresse e com as tensões da vida, né? Aquela famosa frase do Bill Gates. É bom comemorar o sucesso, mas é importante prestar atenção às lições do fracasso. Isso eu acho que ilustra bem o que a gente está falando, que é a questão da importância da resiliência, né, no nosso desenvolvimento pessoal. Bom, para a gente finalizar, a inteligência emocional, ela é sem dúvida determinante, né, para um sucesso profissional e pessoal nas nossas vidas. No âmbito profissional, essa habilidade permite que você coloque a sua parte cognitiva para funcionar, né? Estabeleça parcerias, crie um ambiente de trabalho mais positivo e uma mentalidade de crescimento coletivo, né? E no âmbito pessoal, você terá relacionamentos mais saudáveis, criará uma atmosfera de segurança emocional ali com quem convive com você, entre as pessoas queridas, e educará seus filhos, né, para serem adultos conscientes de si. O primeiro passo para ter acesso a tudo isso é entender que ela pode ser desenvolvida, como eu já disse antes, e que é uma jornada intensa, né, que durará sua vida inteira, isso nunca vai ter fim. Mas com certeza é muito recompensador você ter um controle, né, emocional ali, não deixar isso afetar o seu dia a dia. Ao autoconhecer isso, né, você terá a possibilidade de viver uma vida mais leve e com menos estresse, e com certeza com melhores resultados. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo que eu tentei explicar e passar aqui pra vocês. Espero que a partir de agora vocês coloquem em prática essas dicas, essas reflexões que a gente teve, para todo mundo conseguir desenvolver aí, né, uma inteligência emocional. E é isso. Muito obrigada e até a próxima!